Coronavírus. Nós estamos ao vivo, alô internautas, estamos aqui na cidade de Limoeiro do Norte, chamando a atenção aí de vocês para essa pandemia, esse coronavírus. A cidade de Limoeiro do Norte está aí vivendo momentos difíceis. Estamos aí, olha, Gileudo, o Cícero está falando aqui, Gileudo, sobre o coronavírus, tá? E essa é a alerta do Poder Público, da Secretaria Municipal de Saúde. Gileudo vai mostrar aí essa ação. Olha, Gileudo, filma aí, Gileudo. Só venceremos essa batalha se estivermos juntos. A situação é difícil, gente. A gente faz essa alerta. Atenção, cidadãos e cidadãs limoeirenses. Esse é o alerta. A Prefeitura de Limoeiro do Norte, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros alertam que permaneçam em suas casas. É uma recomendação durante o período da pandemia coronavírus. Todos devem evitar sair de suas casas. Lavem as mãos e usem máscaras. A partir de hoje, as fiscalizações passarão a ser mais rigorosas. Já temos 2 casos confirmados e a melhor medida para evitar a doença é ficar em casa. O coronavírus pode matar e nós temos que cumprir as medidas impostas pelas autoridades de saúde. Essas medidas, coordenadas pela Prefeitura de Limoeiro, visam proteger você e a sua família. Só venceremos essa batalha se estivermos juntos. Olha aí, esse é o recado da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte. Professor Cícero Reis está levando a mensagem aqui diretamente dos microfones, usando também os microfones aqui, o nosso meio de comunicação, a nossa página, os doidinhos da net, fazendo esse alerta, né, professor Cícero? Situação difícil, momento difícil. É verdade, um momento muito complicado, que a gente precisa dar as mãos, se unir e trabalhar visando conter a proliferação do vírus e assim resguardar a vida dos nossos limoeirenses. Ok, professor Cícero Reis. Estamos aqui diretamente do centro de Limoeiro do Norte, olha, as pessoas apavoradas. Vamos ouvir a mensagem aqui do professor Cícero. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros alertam que permaneçam em suas casas. Permaneçam em suas casas. Essa é uma recomendação durante o período da pandemia coronavírus. Todos devem evitar sair de suas casas. Lavem as mãos e usem máscaras. A partir de hoje, as fiscalizações passarão a ser mais rigorosas. Já temos 2 casos confirmados e a melhor medida para evitar a doença é ficar em casa. O coronavírus pode matar e nós temos que cumprir as medidas impostas pelas autoridades de saúde. Essas medidas, coordenadas pela Prefeitura de Limoeiro, visam proteger você e a sua família. Só venceremos essa batalha se estivermos todos juntos. Olha, a situação, o momento é difícil, viu? E a gente pede aí às pessoas que fiquem em casa. Estamos acompanhando aqui essa ação da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte. Professor Cícero Reis vai falar. A Prefeitura de Limoeiro do Norte, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros alertam que permaneçam em suas casas. Permaneçam. Já temos 2 casos confirmados e a melhor medida para evitar a doença é ficar em casa. O coronavírus pode matar e nós temos que cumprir as medidas impostas pelas autoridades de saúde. Essas medidas, coordenadas pela Prefeitura de Limoeiro,
e a sua família. Só venceremos essa batalha se estivermos unidos. Atenção, população limoeirense, fique em casa. O processo de contágio do Covid-19 é extremamente rápido, extremamente agressivo. É necessário que se adotem as medidas de higiene básicas. Lavem bem as mãos, usem máscaras, evitem aglomerações e permaneçam em casa. Só venceremos essa batalha juntos. Ok. Esse foi o recado e é o nosso recado também. Os doidinhos da NET, o Mazinho Maia, o Girleudo Araújo. Estamos aqui com o professor Cícero Reis. E eu vou pedir para você compartilhar essa live dos doidinhos da internet. Cumpra essa função social. Podemos em algum momento sermos adversários, mas nunca inimigos, e o bem é para o nosso município. Ok, isso é verdade, professor Cícero Reis. Essa pandemia, né, que vem se alastrando aí, se espalhando. Atenção, e a gente pede a você, compartilhe essa live. Vai curtindo, vai compartilhando. Permaneçam em suas casas. Girleudo Araújo, Mazinho Maia, os doidinhos da NET, de Limoeiro do Norte, para o mundo. Em casa. Falando, professor Cícero Reis. Essa é a recomendação durante o período da pandemia do coronavírus. O estágio de contaminação do vírus é extremamente rápido. É necessário tomar as medidas necessárias. Fique em casa, lave frequentemente as mãos, use máscaras. A partir de hoje, as fiscalizações passarão a ser mais rigorosas. Já temos 2 casos confirmados e a melhor medida para evitar a doença é ficar em casa. O coronavírus pode matar e nós temos que cumprir as medidas impostas pelas autoridades de saúde. Essa medida e tantas outras coordenadas pela Prefeitura de Limoeiro do Norte visam proteger você e a sua família. Só seremos vencedores nesta batalha se estivermos juntos. Atenção, comunidade e sociedade de Limoeiro do Norte. Fique em casa. Intensifique os cuidados com higiene. Lave as mãos. Dentro de casa, água e sabão são suficientes para a sua proteção. Se houver necessidade de trânsito, utilize álcool em gel. Fique em casa. Os nossos idosos que compõem o grupo de risco devem ser extremamente resguardados. Os nossos cidadãos que têm doenças já estabelecidas, como pressão alta, diabetes, essas doenças também devem ser resguardados com mais cuidado. Fiquem em casa. O processo é doloroso, é árduo, mas é necessário. A partir de hoje estaremos tornando mais rígidas a fiscalização no intuito de evitar a proliferação do Covid-19. O coronavírus, ele pode matar. E para isso, que as ações coordenadas pela Prefeitura Municipal de Limoeiro tendem a buscar e garantir a saúde da população. Por gentileza, é um apelo, é um alerta.